Querida igreja, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a palavra do nosso Deus possa ser ouvida com atenção e que essa palavra possa ser vivida também em nosso dia a dia. Amém. Amém. Acredito que vocês devem já ter percebido que o mundo que nós estamos vivendo, esse mundo está cada vez mais barulhento. São as buzinas do trânsito por falta de paciência. É esperar um pouquinho a mais no semáforo e lá vem. Além disso, são as notificações incessantes no celular, as opiniões nas redes sociais, as cobranças no trabalho, a nossa própria voz interior, muitas vezes carregada de ansiedade. Ao longo da semana, muitos ouvidos e vozes ecoam em nossos ouvidos. É a voz do trabalho, é a voz da sociedade, a voz das preocupações, a voz do medo. São vozes que tentam nos orientar, nos conduzir e, de uma certa forma, até governar a nossa vida. Diariamente nós estamos sendo expostos a opiniões, a conselhos, sentimentos e promessas que disputam nossa atenção, que tentam moldar nossa maneira de pensar e viver. A voz da sociedade diz o que nós devemos ter. A voz do mercado diz o que nós devemos desejar. A voz do coração tenta nos convencer do que é melhor. Há vozes que prometem sucesso, outras que oferecem alívio rápido para a dor, algumas apelam para a emoção, ou enquanto outras se apresentam com uma aparência de espiritualidade. Meus queridos, é nesse cenário, esse cenário revela um mundo marcado pelo orgulho e pelo egoísmo. Muitas vozes querendo ocupar a autoridade dentro de nossas vidas. Facilmente nós damos ouvidos a tudo, menos a voz de Deus. E é nesse contexto que a palavra de Deus nos chama a darmos ouvidos a uma declaração solene, clara e decisiva, pronunciada pelo próprio Deus. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Por isso, escutar Jesus não é uma opção, é uma necessidade. E essa palavra não surge em um contexto comum. Ela é dita no Monte da Transfiguração, quando Jesus sobe com Pedro, Tiago e João, e diante deles, naquele monte, a sua glória é revelada. O rosto de Jesus resplandece como o sol, as suas vestes se tornam brancas como luz. E ali aparecem Moisés e Elias, figuras centrais da história da fé de Israel, que representam a lei e os profetas. E diante então daquela cena extraordinária, daquela cena magnífica, o Pedro, tomado pela emoção, maravilhado com tudo aquilo, ele sugere a construção de 3 tendas. Uma para Jesus, uma para Elias e uma para Moisés. E ele sugere aquilo como se fosse possível colocar Jesus ao lado de Elias e Moisés, concedendo a cada um o mesmo espaço e a mesma importância. Meus queridos, essa tentativa do Pedro revela o coração. Queremos administrar Deus e equilibrar Jesus com outras vozes, porque nós gostamos de manter e ter o controle. Deus é facilmente transformado, e quem sabe
aí fora está sendo transformado num agente de recursos. Quando nós tentamos encaixar Jesus na nossa agenda, nós estamos o reduzindo a um recurso, alguém que nos ajuda quando nós precisamos, mas não aquele que governa a nossa vida. Por isso, talvez, o maior ídolo moderno não seja negar a Deus, mas querer um Deus domesticado. Talvez o maior ídolo moderno não seja negar a Deus, mas querer um Deus domesticado. Alguém que recorremos para resolver crises, para abrir portas, para curar dores, para garantir proteção, mas não para governar a nossa vida. Meus queridos, a fé verdadeira não é controlar a Deus, mas é se render, é se entregar ao seu poder e à sua autoridade. Não é equilibrar Jesus com outras vozes, mas é silenciar todas diante dele. E diante então daquela ideia de Pedro, Deus intervém. A nuvem envolve eles, e a voz do Pai ecoa no céu. E aquela voz não ecoa para simplesmente concordar ou confirmar a ideia de Pedro, mas é para corrigir. Pois o Pai não permite que o seu filho seja apenas mais um entre os grandes donos da fé. Por isso o Pai então declara com autoridade: este é o meu filho, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Com essa palavra, Deus estabelece de forma inconfundível a identidade de Jesus e a sua posição absoluta. Jesus Cristo não é apenas mais um conselheiro, mais um profeta, mais um líder espiritual. Jesus, ele é o Rei dos Reis. Ele é o Filho eterno. Aquele em quem todo o propósito de Deus se cumpre para a nossa salvação. Pois quando nós lemos lá em João 3, versículo 17 e 18, pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo, não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Quando então Deus Pai diz: este é o meu Filho amado, ele confirma e afirma a relação única e eterna que existe entre ele e o Filho. Jesus disse: assim como o Pai me conhece a mim, eu também conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu e o Pai somos um. João 10, versículo 15 e 30. Por isso, meus queridos, mais uma vez, Jesus não é um mensageiro separado de Deus, mas ele é o próprio Deus em carne e osso. Ele não apenas fala sobre Deus, ele fala como Deus, ele é o soberano. Por isso é que nós aprendemos lá no primeiro mandamento, que diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, e não terá outros deuses diante de mim. O amor do Pai não é circunstancial. O amor de Deus Pai não é condicionado ao desempenho. É perfeito, é integral. Esse amor incondicional é a base da nossa salvação. Por isso, o agrado de Deus não está nas obras humanas. O agrado de Deus não está na competência religiosa das pessoas, mas está plenamente em Jesus Cristo. Nós não somos salvos pelas obras. Ninguém é salvo pelas obras. Mas as boas obras são o fruto visível de quem já foi alcançado pela graça. Por isso, a tentativa de agradar a Deus fora de Jesus
sempre será inútil. Nós somos aceitos, Deus nos aceita, não pela nossa dignidade, não pelos nossos méritos, mas porque nós estamos unidos àquele a quem o Pai se agrada. Por isso, depois de declarar quem Jesus é, o Pai, ele dá uma ordem clara, e a ordem é: escutem o que Jesus diz. Meus queridos, aqui não está sendo feito um convite. Não é um convite opcional, mas é um chamado à obediência. Na linguagem bíblica, escutar não significa apenas ouvir sons, mas acolher, confiar, obedecer e viver. Escutar Jesus é submeter a vida à sua palavra, é permitir que Ele corrija as nossas rotas, confronte os nossos pecados e transforme as nossas prioridades. Numa sociedade que valoriza a autonomia e que exalta a própria vontade, escutar Jesus então significa reconhecer a sua autoridade como Senhor e Salvador das nossas vidas. Escutar Jesus não é opção, mas é uma necessidade. O problema é que muitas vezes nós queremos escutar Jesus. Nós queremos escutar Jesus apenas, quem sabe, quando é conveniente. Queremos escutar apenas Jesus quando suas palavras suavizam a nossa dor, mas quando não somos confrontados. Queremos um Jesus que alivia a culpa, mas que não se intrometa nos nossos desejos e vontades. Nós somos mesquinhos. Nós queremos um Jesus de paz e amor, um Jesus que consola, mas não confronta. Eu quero que tu cuide da minha vida, mas deixa eu viver do jeito que eu quero. Nós queremos um Jesus que tem colo, mas que não puxa o dedo. Um Jesus que acalme a consciência, mas não chame ao arrependimento. Meus queridos, o problema não é que Jesus se recuse a nos receber como somos. Pelo contrário, Ele nos recebe exatamente assim, quebrados, contraditórios, imperfeitos. Ele nos ama demais para nos deixar do mesmo jeito. Jesus, Ele não veio para ser um acessório. Jesus não veio para ser um acessório espiritual. Ele veio para ser o Senhor e Salvador. Ele não veio apenas para melhorar a nossa vida, Ele veio para nos dar uma nova vida. Por isso, a graça de Deus não é a permissão para permanecer no pecado. Sim, Deus nos ama, mas isso não significa que nós vamos continuar pecando. A graça é o poder de Deus que nos liberta do pecado. Jesus, Ele é manso, Ele é santo, Ele perdoa, mas Ele também diz: vá e não peques mais. O mesmo que diz: vinde a mim, também Ele diz: negue-se a si mesmo. O mesmo Jesus que oferece descanso é aquele que chama a obediência. Escutar Jesus então envolve acolher as suas promessas quanto a sua vontade, tanto o seu consolo quanto a sua correção. E Deus disciplina aqueles que Ele ama. Aqueles que Ele ama, Ele vai puxar Ele. Jesus é o cumprimento da lei. Jesus é a realização das promessas. A palavra final de Deus à humanidade é Jesus. Nós vemos lá em Gálatas 4, versículo 4 ao 7, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E já que somos filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Meus queridos, nós não precisamos de complementos do Evangelho.
Nós não precisamos de novas revelações. Nós não precisamos de novas profecias que substituem ou ultrapassem a Jesus Cristo. O que vem dele não se tira e nem se acrescenta um i a mais e nem um i a menos. Jesus é suficiente aqui para a eternidade. Por isso, menos olhos voltados para o mundo, mais olhos fixos em Jesus. Menos ouvidos voltados para as vozes do mundo, mais ouvidos sensíveis para a voz de Jesus. Menos guiados pelas vozes do mundo, mais conduzidos pela voz de Jesus. Quando nós damos ouvidos a Jesus, nós temos tudo o que nós precisamos para a vida e para a nossa salvação. Essa verdade precisa ser aplicada à nossa realidade. Por isso é que eu pergunto: a quem nós estamos escutando? Quais são as vozes que têm nos orientado? Quais são as vozes que têm orientado a nós tomarmos as nossas decisões, escolhermos os nossos valores e princípios? Quais vozes? Quais vozes têm orientado a nossa forma de viver? Muitas vezes, até mesmo dentro da igreja, nós corremos o risco de escutar mais a cultura lá fora do que Jesus Cristo. Escutar mais as emoções do que a palavra de Deus. Escutar mais a opinião dos outros do que a voz do Senhor. Mas o Pai continua dizendo: escutem o que Ele diz. A fé verdadeira, ela não se constrói sobre sentimentos estáveis, sobre o otimismo, mas sobre a palavra firme de Jesus. Sentimentos mudam, o ânimo oscila, as circunstâncias variam. Hoje nós estamos fortes, amanhã cansados. Hoje nós estamos confiantes, amanhã inseguros. Se a fé se apoia em sentimentos ou em dicas de autoajuda, só lamento, ela cai junto com o coração. A fé verdadeira vai se apoiar no poder de Deus. Ela não nasce de nós e nem se sustenta em nós, mas naquilo que Jesus diz e faz por nós. É a sua palavra que permanece quando o sentimento falha. É a promessa, é a sua promessa que permanece quando o otimismo se apaga. Por isso, estudar Jesus não significa apenas ficar admirando a sua glória ou buscando sinais, buscando experiências extraordinárias. Escutar Jesus é descer do monte com Ele para a vida do vale, da vida real. É na vida real que existem as dores, os conflitos, as tentações e as dificuldades do dia a dia. Escutar então Jesus é levar a sério essa vontade, quando Ele nos chama ao arrependimento, quando Ele nos confronta com a sua palavra e revela os nossos pecados. Escutar a Jesus é confiar que a sua voz continua sendo a sua própria, a voz de Deus para nós hoje. A voz de Deus para nós hoje, mesmo quando o caminho se torna difícil e quando a cruz parece pesada demais. Escutar a Jesus é permanecer fiel, mesmo quando as suas palavras nos conduzem por caminhos que nós jamais escolheríamos, mas que Ele sabe serem necessários para a nossa formação, para o nosso crescimento espiritual. Por isso, a glória do monte não elimina a realidade do vale, pelo contrário, ela prepara os discípulos para enfrentar. Ao final, os discípulos eles caem com o rosto em terra e tomados de temor, Jesus chega diante deles. Jesus se aproxima deles. Jesus toca eles.
E Jesus diz: levantem-se, não tenham medo. Meus queridos, aquele que é o Filho glorioso é também o Cristo acessível, aquele que se aproxima do pecador, que toca o coração ferido e conduz com graça. Escutar Jesus é descobrir que sua autoridade, que o seu poder não oprimem, mas libertam, não destroem, mas restauram. Quem escuta Jesus aprende que o prestígio, a honra, passa pela cruz. Aprende que não há ressurreição sem cruz, e nem salvação sem o Cordeiro que foi ao Calvário e na cruz por nós, morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Por isso, a nossa fé, ela não pode ser e jamais pode ser apoiada em experiências, em sentimentos ou opiniões humanas. A nossa fé não pode ser apoiada nas novas tendências desse mundo, mas unicamente na voz soberana de Jesus Cristo, o Filho do Pai amado. Hoje, a mesma voz que ecoou lá no monte continua ecoando por meio das Escrituras. Deus continua apontando para o seu Filho, e Ele continua dizendo para a igreja e para o mundo: venham, porque tudo está preparado. Que em meio aos ruídos, em meio às vozes desse mundo, que nós escolhemos dar somente ouvido àquele que tem as palavras da vida eterna. Fortalecidos por esta palavra, seguimos o caminho da vida cotidiana, confiantes de que Jesus vai conosco, nos sustenta, não nos desampara. E assim podemos dizer com fé e alegria: Senhor, como é bom estarmos aqui. Senhor, como é bom escutarmos e seguirmos a sua voz. Meus queridos, dando ouvidos a Jesus, ninguém ficará perdido. Portanto, escutar Jesus não é opção, é uma necessidade. Escutando Jesus, nós encontramos, nós temos a verdade, nós recebemos esperança, nós somos conduzidos à salvação. O que Deus oferece para nós não fica escondido atrás de fantasias. O que Deus oferece para nós não fica atrás de fantasias. O céu não é fantasia, o céu é realidade. E essa realidade começa agora, para quem é guiado pelo Espírito. Ei, você! É com você que Jesus está falando. Amém. Amém.